Bom dia, professor Wender de Geografia da Escola José Maciotti. Hoje nós vamos dar continuidade na segunda Revolução Industrial. Semana passada nós falamos da primeira, o que foi, as suas consequências, e hoje nós iremos falar da segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial nasceu com progresso científico e tecnológico, ocorrido na Inglaterra, França e Estados Unidos por volta da metade do século XIX. A fase da Revolução Industrial simboliza um novo patamar alcançado no desenvolvimento da civilização humana no que diz respeito aos avanços tecnológicos, ao surgimento das novas indústrias, bem como a capacidade produtiva de cada uma delas. Então, essa Revolução Industrial, ela trouxe esse avanço para a sociedade e ela trouxe um novo olhar para a civilização humana. Então, enquanto eles andavam ali muito devagar, com progresso, uma coisa mais rudimentar, uma coisa mais para alta subsistência, a Revolução Industrial ela vem trazer esse novo corpo. Ela começa um novo progresso na sociedade. Então, ela deixa aquilo que é de passado e ela começa a trazer um novo avanço tecnológico, novas máquinas, um novo progresso, numa forma em geral. A descoberta e o aproveitamento de novas fontes de energia, o petróleo e a água e o urânio, revolucionaram ainda mais a produção industrial. Então, antes eles usavam a questão do vapor, eles começaram a descobrir que o petróleo podia ser esse combustível, que ele podia fazer com que isso ajudasse no processo, então isso começou a revolucionar. A água começou a revolucionar, porque eles começaram a ver que a água também podia ser algo de subsistência para a energia das indústrias. Então, o ferro, o carvão e a energia, característica da primeira fase, agora dão lugar à segunda fase, o aço, a eletricidade e o petróleo. A segunda Revolução Industrial corresponde à continuidade do processo de revolução na indústria. O aprimoramento de técnicas e o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção deram início a um novo momento. A industrialização antes limitava-se somente à Inglaterra e ela teve que expandir para outros países, como Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha, porque ela já não comportava mais aquela produção ficar só na Inglaterra. Então, eles tiveram que expandir essa nova produção para que esse produto ele não ficasse preso só ali. E a questão também do mercado, a questão do capitalismo que começava a surgir, então eles tiveram que expandir para outros países para que esse dinheiro não ficasse somente na mão de algumas pessoas lá na Inglaterra. As tecnologias introduzidas possibilitaram a produção em massa, a automatização do trabalho e o surgimento de diversas indústrias, especialmente a indústria elétrica e a química. Houve também um aumento considerável de empresas de indústrias siderúrgicas. Então, eles começaram a aprimorar a elétrica e a química e passaram para as indústrias siderúrgicas. Então, essas indústrias elas começaram a produzir cada vez mais, e a mão de obra era muito barata, porque tinha muita gente para trabalhar, porque estava acontecendo também, nesse período, o êxodo rural. As ferrovias, elas expandiram, possibilitando o escoamento dos bens produzidos e o aumento do mercado de consumo, que surgiu durante a segunda Revolução Industrial, diversos inventos que modificaram toda a organização social e criaram novas relações, sejam elas social, de trabalho e até mesmo entre o ser humano e o meio ambiente. Então, começaram a surgir essas questões e começaram a mudar a vida da sociedade. Aquela vida pacata, todo mundo morava na roça, que era pouca produção, começaram a mudar. E eles não começaram a entender o que estava acontecendo na sociedade, porque era tudo muito novo, o homem começou a bater de frente com essa questão nova, com essas tecnologias. Então, houve muita resistência nesse período, até que eles começaram a entender que isso seria para o bem da sociedade. Os meios de produção desencadearam, nesse período, a introdução de novos modos de organização a menor custo,
e a menor tempo. Então, esses dois, que é o Ford e o Taylor, eles foram os pioneiros e eles imaginavam uma nova indústria, um novo meio de fazer com que essa produção fosse uma coisa mais a grande escala. Então, os dois são os pioneiros, o Ford e o Taylor, né? Nós vamos ver mais para frente o que esses dois fizeram para que essa indústria fosse chamada de nova, que é o que ela trouxe de novo. Então, Taylor, ele criou a teoria que desenvolveu a partir da observação dos trabalhadores na indústria. O engenheiro constatou que os trabalhadores deveriam ser organizados de forma hierarquizada e sistematizada. Ou seja, cada trabalhador desenvolveria uma atividade específica. Então, por exemplo, eu entro numa indústria e eu vou fazer roupa. Então, eu vou estar responsável de colocar o botão da calça. Então, eu vou colocar só aquele botão, vou ficar o dia inteiro colocando vários botões naquela calça. Outra pessoa vai fazer a costura do lado direito. Outra pessoa faz a costura do lado esquerdo. Então, isso faz com que o trabalho seja rápido. E ele coloca, dentro desse trabalho, ele coloca que a pessoa tem que bater algumas metas. Então, as pessoas começam a trabalhar ali como se fossem robôs. Então, eles começam a trabalhar de uma questão de escala. Então, eu trabalho colocando o botão da calça, o outro faz do lado esquerdo, o outro faz do lado direito, e a gente consegue fazer 400 calças por hora. O trabalho é monitorado segundo o tempo de produção. Então, olha o que eu estou falando. Então, eu vou monitorar o meu trabalhador. Então, eu vou olhar. A pessoa não conseguiu fazer 400 calças, ela fez 200. Por que você fez 200 se você conseguiu fazer 400? Então, ele começa a colocar isso nas pessoas, as pessoas começam a trabalhar ali de uma forma sistematizada. Então, eles começam a cumprir sua tarefa a menor tempo possível, sendo premiados aqueles que se sobressaem. Então, se eu conseguir fazer 500 calças em uma hora, então eu vou receber ali R$50 a mais. Em 2 horas eu consegui fazer 100 calças a mais, então eu vou receber um valor a mais. Então, isso começa a incentivar esse trabalhador e começa a mostrar que ele tem capacidade para trabalhar a cada vez mais. Isso, dentro dessa questão, as pessoas não podiam ir no banheiro, elas não podiam beber água. Se elas fossem no banheiro ou parassem para beber água, a produção dela caía. Então, as pessoas começam a trabalhar de uma forma meio que escravo mesmo. Então, eles não falam que é um trabalho escravo, mas por quê? Porque eu estou recebendo, porque eu tenho os meus direitos. Mas nesse período, eles trabalhavam ali 12, 13 horas direto, sem ir no banheiro, sem fazer horário de almoço, um trabalho praticamente que escasso. Mas, para eles, era normal. Então, porque eles precisavam de trabalhar e ganhar dinheiro. Dando prosseguimento à teoria de Taylor, Andrew Forte, dono de uma indústria automobilística, desenvolveu seu procedimento industrial baseado na linha de montagem para gerar uma grande produção que deveria ser consumida em massa. Os países desenvolvidos aderiram totalmente ou parcialmente a esse método. Então, o que é essa questão de massa? Por exemplo, o Ford, que é o dono da indústria Ford de carro, ele produzia lá, em 1 hora, ele produzia 1000 portas de carro. Então, essas 1000 portas de carros, elas tinham que ser vendidas, elas tinham que ser passadas para frente. Só que eles não tinham como comprar, porque eles não tinham dinheiro, eles ganhavam muito pouco. E Ford foi tão inteligente que o que ele fez? Ele viu que tinha muito carro parado, ele viu que tinha muito carro que não estava saindo. O que ele faz? Ele abaixa esse valor desse carro para que o próprio trabalhador consiga comprar. Então ele começou a crescer junto com seus trabalhadores. Então ele diminui esse valor desse carro. Por exemplo, se o carro valia 500 euros na época, ele passa pela metade do preço, esse trabalhador consegue comprar e ele consegue tirar essa produção que estava em excedente. Os países subdesenvolvidos não se adequaram ao Fordismo, o sistema produtivo, pois sua população não teve acesso ao consumo dos produtos gerados pela indústria de produção em massa. A essência do Fordismo é baseada na produção em massa, mas para isso é preciso que haja consumo em massa. Então,
Ford, ele vê que os carros estão ficando parados. O que ele faz? Diminui o valor, a sua produção, os seus próprios aceleradores conseguem comprar, mas outros países não têm essa mesma saída. Então, ele começa a ter que fazer alguma outra forma nesse período para que esse carro não fique totalmente parado. Isso aí é uma linha de produção, então cada um faz o seu trabalho. Ele pega a teoria do Taylor, mas ele vê uma outra forma também. Então ele começa a desenvolver essa questão de trabalho em massa. Então, quanto mais eu faço, mais os consumidores vão comprar, mais eles vão ter essa questão do consumo. A Revolução Industrial teve como principais causas fatores relacionados à Revolução Burguesa com a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, ocorrida entre os anos de 1640 e 1850. Essas revoluções estavam pautadas no pensamento liberal e foram influenciadas também pelo iluminismo, sendo responsável pelo desenvolvimento de relações capitais, de produção e pela dominação social nesse período. A burguesia era a classe dominante. Então, quem dominava a sociedade era a burguesia, porém subordinada à igreja e à monarquia. Então, a burguesia não podia fazer o que ela queria. A burguesia ela tinha que respeitar esses dois parâmetros, a igreja e a monarquia. Então, eles eram um pouco condicionados a isso, porém, eles queriam ter cada vez mais essa liberdade do capitalismo, né? O capitalismo financeiro surge na segunda revolução industrial e ele vai estar lá dentro das grandes empresas que passaram a monopolizar os setores industriais. Então, por exemplo, Ford, ele começou a vender muitos carros para os seus servidores. Ele vai e compra uma outra empresa. Então, ele começa a monopolizar, ele começa a gerir aquilo ali em volta dele e começa a prender esse monopólio para ele. Então, por exemplo, se um carro vale 25 euros naquele período, ele consegue monopolizar outros valores de carros baratos para que as pessoas pudessem comprar. Então, o monopólio ele começa aí. E o monopólio é várias empresas na mão de poucas pessoas, para vocês entenderem o que é essa questão do monopólio. A inserção de novas técnicas, o aprimoramento de novos meios de produção e o aumento das fábricas, apesar de terem impulsionado o desenvolvimento industrial e o aumento da produtividade e os lucros, acabaram gerando desemprego. Então, tinha muito produto, tinha muito serviço, mas com as máquinas vindo e o homem não entendendo que as máquinas viriam para ajudar, eles começam a ficar desempregados. Então, a manufatura dá lugar à maquinofatura. Então, eles começam a ficar desempregados e eles começam a não ter como comprar esse produto. E é onde que vai gerar a questão do excedente. Vai ficar produto perdendo, eles vão ter que jogar produto fora, principalmente a questão de comida, os carros vão começar a estragar, porque não vai ter como vender esse carro mais. Então, isso vai causar um prejuízo muito grande para as indústrias que começam a surgir nesse período com a Revolução Industrial. Os países capitalistas, como a Alemanha e Estados Unidos, necessitavam então ampliar seu mercado consumidor, expandindo geograficamente para além dos territórios europeus. Além disso, precisavam também buscar matéria-prima para suprir a produção. Surge nesse momento o que ficou conhecido como imperialismo. Então, esse imperialismo ele vai buscar essa matéria-prima, fazer com que eles produzam algo que não seja excedente, que não vá perder, mas que eu consiga consumir essa questão. Então, eles começam a ter que dividir máquina e o homem trabalhando ali para poder se sustentar e poder comprar esse produto que estava perdendo. O imperialismo corresponde às ações e medidas tomadas por países que pretendiam expandir seus territórios por meio da dominação de outros territórios. Essa dominação pode ser de ordem cultural, política ou econômica. Então, esse imperialismo corresponde às medidas de expandir seus territórios por meio dessa dominação. Então, os Estados Unidos
eles começam a ver que os Estados Unidos eles foram muito espertos, eles começam a ver que com o consumo e com essa questão do capitalismo de vender por preços mais baixos, ele consegue não deixar esse produto parado. E as pessoas começam a fazer o que nós fazemos hoje, que é consumir cada vez mais. As consequências da segunda revolução industrial podem ser vistas tanto na economia quanto na sociedade. O desenvolvimento tecnológico propiciou a produção em massa em uma nova forma de organização de trabalho, dando origem às novas relações entre os empregadores e empregados. Com o monopólio das grandes empresas, que sozinho dominavam o mercado, houve a concentração do capital e a desvalorização da mão de obra. Então, esse monopólio, ele consegue desvalorizar a mão de obra, consegue colocar um preço a banana para que eu trabalhe. Então, eu vou trabalhar lá 10 horas por dia para ganhar R$300 por mês, porém, ele vai concentrar esse mercado e ele vai conseguir fazer com que esse produto não fique estocado, ele vai conseguir que esse produto ele saia mais barato, mas a mão de obra também vai ser uma mão de obra escassa. Nesse período, houve a substituição do ferro pelo aço, que passou então a ser um papel fundamental nas indústrias. O aço passou a ser utilizado nas ferrovias, na indústria naval e na fabricação de armamentos, por exemplo. Então, aquela questão que era feita de ferro passou a ser de aço, começou a ser um produto melhor, um produto de mais durabilidade, porém, eles começam nas ferrovias, na indústria naval e no armamento. Uma outra coisa também que vai fazer com que a Revolução Industrial ela ganhe um novo corpo é a questão da eletricidade, que antes limitava-se apenas ao desenvolvimento de pesquisas, de laboratórios, agora faz parte não só da indústria, mas do dia a dia de toda a população. A substituição da energia a vapor pela energia elétrica possibilitou o melhor desenvolvimento das indústrias, bem como permitiu criar diversos instrumentos que facilitaram a produção. A eletricidade passou a ser usada para iluminação e transporte, como trem elétrico, e possibilitou diversos avanços na questão da comunicação. Então, a energia elétrica, ela traz algo novo, ela traz com que essa questão seja cada vez mais expandida, porque antes a questão da energia era só para as indústrias, né? Então, o trabalhador, a pessoa que era assalariada, ela não tinha acesso a essa questão da energia. Ela passa a ter esse acesso à energia e ela começa a querer produzir cada vez mais, porque ela vai gastar aquela energia, ela vai ter que pagar aquilo ali, então ela vai ter que buscar um trabalho, mesmo que seja um trabalho ganhando pouco, mesmo que seja um trabalho, podemos dizer, meio que escravo. O uso do petróleo como fonte também, ele foi responsável por diversas alterações na sociedade e na indústria. Nesse período, surgiu os motores de combustão a gasolina e a gás, a substituição gradativa do carvão pelo petróleo, que foi gerando um significado à indústria. Isso possibilitou uma produção maior quanto comparado ao que utilizava primeiro como fonte de energia. Então, com a questão do petróleo, o que era ali produzido, por exemplo, em 1 hora, a cada 1 hora tinha que parar a sua produção, com o petróleo eles podiam produzir o dia inteiro. Então eles começam a ganhar cada vez mais em cima disso. Então o petróleo trouxe, junto com a energia, com a eletricidade, o petróleo trouxe um novo corpo para essa questão da Revolução Industrial. A introdução desses elementos na indústria, durante a Segunda Revolução Industrial, permitiu o aumento da produção de alimentos, com técnicas inseridas na produção agrícola. O que era antes de subsistência passa a atender o mercado consumidor. Então, o que eu fazia antes? Por exemplo, eu ia lá e colhia no meu quintal. Colhia tomate, alface, repolho, essas coisas, já não vai ter mais essa questão. Então, eles vão começar a vender para fora, porque eles vão ter que começar a produzir em massa, porque as pessoas já não vão ter tempo mais de cultivar em casa, elas vão ter que comprar isso praticamente pronto para
para ter tempo de arrumar uma casa, de curtir uma família, de curtir um final de semana. Então, eles começam a produzir em massa. Apesar desses inúmeros avanços alcançados na segunda Revolução Industrial, ela provocou algumas alterações negativas. Um exemplo foi o êxodo rural, que foi as pessoas começam a sair das roças, das fazendas, começam a ir para a cidade, chega na cidade, ela vai com aquele sonho de que vai encontrar serviço, moradia, de que ela vai ter uma boa vivência ali. O que ela acontece? Ela não encontra o serviço, ela não encontra um valor de trabalho que dá para ela sustentar, então começa o inchaço urbano e as favelas começam a ser criadas, porque as pessoas não tinham para onde ir, para onde que elas iam. Então elas começam a fazer as favelas que a gente vai conhecer. Então elas começam a fazer uma moradia de baixa qualidade, ela não tem asfalto, ela não tem água potável, então ela começa a morar ali de qualquer jeito e ali começa a questão das favelas e vem a pobreza, a violência, a desvalorização do trabalho. Então tudo isso começa a gerar nessa questão da cidade. Entre várias descobertas e invenções realizadas durante a Segunda Revolução Industrial estão o processo de fabricação de aço, permitindo sua utilização na construção de pontes, máquinas, edifícios, o desenvolvimento técnico de produção de energia elétrica, a invenção da luz incandescente, o surgimento e o avanço dos meios de transporte, a invenção dos meios de comunicação, telefone, televisão, cinema, o avanço da química e na medicina surgiram os antibióticos. Então a Segunda Revolução Industrial, ela traz essas questões em que vai começar a mudar toda a sociedade, em que antes as pessoas morriam por causa de uma doença. Na Segunda Revolução Industrial, as pessoas tomam determinadas vacinas e elas conseguem fazer com que essa doença seja cada vez mais escassa. A questão do telefone vai vir revolucionar toda uma sociedade, porque as pessoas já ligavam umas para as outras, elas já tinham esse contato, elas não precisavam mais se ver todos os dias, mas elas podiam ligar e assim começa todo esse processo de desenvolvimento dentro da nossa sociedade. Boa semana, fiquem em casa e se cuidem. Abraços!